Olá, aqui é do Opa News BR e hoje a gente vai fundo numa pergunta que tira o sono de muita gente. Por que, vira e mexe, o Brasil corre o risco de simplesmente parar de emitir passaportes? Pois é uma crise que parece se repetir de tempos em tempos. Para quem quer entender os bastidores desse problema, já fica o convite. Se inscreve no nosso canal no YouTube para não perder nenhuma análise como esta. Então vamos lá, vamos mergulhar nessa história. Nosso roteiro de hoje tem 5 paradas obrigatórias. Primeiro, a gente vai entender o alerta mais recente que está dando o que falar. Depois, vamos ver por que essa crise parece um filme repetido. Em seguida, a pergunta de R$ 1 milhão. Afinal, para onde vai o dinheiro da taxa do passaporte? A gente também vai analisar o jogo de empurra de responsabilidades e, por fim, descobrir quem realmente paga essa conta. Bora começar pelo mais urgente, então. A notícia que já está colocando em risco os planos de milhares de pessoas que sonham com uma viagem para fora do país. A resposta curta? Talvez. A Polícia Federal soltou um alerta muito sério. E não é um alerta qualquer, não. É algo que afeta diretamente o planejamento de quem precisa tirar ou renovar o passaporte. A instituição avisou que o serviço está, sim, ameaçado. E olha só, já tem até data marcada para essa confusão começar. Segundo o comunicado oficial, a partir de 3 de novembro, a emissão de novos passaportes pode ser suspensa no país inteiro. É um prazo super apertado para um problema desse tamanho, né? E esse aqui é o número mágico, ou trágico, da história toda: 97,5 milhões de reais. É exatamente isso que a Polícia Federal diz que precisa com urgência do governo federal. Sem esse dinheiro, não tem como garantir que o serviço continue funcionando. E aí a gente se pergunta, mas por que essa pressa toda? A resposta está aqui. 95% de toda a verba que era para a emissão de passaportes no ano já foi gasta. Quase tudo. E a maior parte dessa grana vai para pagar o contrato com a Casa da Moeda, que é quem de fato imprime os passaportes. E se toda essa história tá soando familiar como um repeteco, não é impressão sua não. Vamos para o próximo ponto, que é justamente esse déjà vu que todo viajante brasileiro parece sentir. Essa sensação de "eu já vi esse filme antes" é totalmente real e justificada. Essa ameaça de suspender o serviço por falta de verba não é novidade nenhuma, infelizmente. Já virou um padrão bem frustrante que paralisou o país em outras ocasiões. É só a gente olhar para a linha do tempo que o padrão fica bem claro. Em 2017, o serviço foi suspenso. Em 2022, a história se repetiu, com uma paralisação que durou mais de um mês. E agora, em 2025, o novo alerta está aí. O que nos leva, claro, à pergunta central de toda essa história. Peraí, se todo mundo paga uma taxa, e não é barata, para tirar o passaporte, cadê o dinheiro? Por que falta? R$ 257,25. É o valor atual para emitir o documento. Agora imagina isso multiplicado pelo número de solicitações todo ano. A gente está falando de uma arrecadação de centenas de milhões de reais. O serviço gera muita grana. E aqui está o pulo do gato para entender o problema. Uma coisa é o dinheiro que o serviço arrecada. Outra, bem diferente, é o orçamento, ou seja, o dinheiro que o governo libera para a Polícia Federal de fato usar. A grana entra num caixa único, mas só uma fatia volta. O fluxo é mais ou menos assim, ó. A pessoa paga a taxa. O dinheiro não cai na conta da Polícia Federal. Ele vai para um caixa geral do governo, chamado Tesouro Nacional. Só depois, na hora de definir o orçamento do ano, é que o governo decide quanto daquele total vai para a PF. E é aí que a conta muitas vezes não fecha. O caso de 2017 é o exemplo perfeito disso. Naquele ano, a Polícia Federal avisou que precisava de 248 milhões de reais. Sabe quanto o governo aprovou no orçamento? 121 milhões, menos da metade do que era necessário. E o mais impressionante, só no ano anterior àquela crise, em 2016, a arrecadação total com as taxas de passaporte tinha sido de 578 milhões de reais. Ou seja, o serviço gerou dinheiro mais do que suficiente para se bancar, mas a verba simplesmente não voltou na mesma proporção. Bom, com o problema do dinheiro escancarado, começa o famoso jogo de empurra-empurra, né? Cada um aponta o dedo para o outro. Vamos ver o que cada lado diz nesse impasse. A federação que representa os policiais federais, por exemplo, não mede palavras. Para eles, essa interrupção é injustificável. O argumento é que o serviço é autossuficiente e que a culpa é da falta de planejamento do governo na hora de liberar as verbas.
Já a instituição Polícia Federal, como órgão, se defende dizendo que sempre avisa com antecedência. A defesa deles é: olha, a gente está alertando há meses, às vezes há anos, que o dinheiro não vai dar. Foi o que disseram em 2017, por exemplo, que estavam tentando resolver a questão desde o ano anterior. E no meio dessa troca de acusações, desse impasse burocrático, quem é que realmente sai perdendo? No fim das contas, quem paga o pato dessa crise que nunca acaba é o cidadão. E os impactos são muito reais. São atrasos e um transtorno gigantesco para famílias com férias marcadas, prejuízos enormes para o setor de turismo, negócios internacionais que ficam travados, intercâmbios comprometidos, enfim, gera uma insegurança geral para qualquer um que precise viajar. E a situação é tão grave que órgãos de defesa do consumidor, como o IDEC, chegam a classificar essa suspensão como ilegal. O raciocínio é simples. É um serviço público essencial pelo qual a pessoa já pagou. Ele não pode simplesmente ser interrompido. Então, para resumir a ópera, a gente tem um serviço público que não dá prejuízo, que se financia com o próprio dinheiro que arrecada, mas que acaba sendo paralisado por uma briga burocrática sobre como usar essa mesma grana. É um verdadeiro paradoxo administrativo. E isso tudo deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha. A grande questão não é se o problema vai ser resolvido de novo, na base do improviso. A pergunta que fica é: até quando o direito de ir e vir e os planos de milhões de pessoas vão ficar reféns dessas crises de orçamento que se repetem sem parar? E aí, essa análise ajudou a clarear um pouco as coisas? Se sim, aproveita e já se inscreve aqui no canal Opa News BR no YouTube para não perder as nossas próximas investigações. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.